Ô, Renan, nas últimas Diga. horas a gente tem acompanhado, né, em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, um debate importante. Não é sobre os limites do humor, sabe aquela piada Sei. que os humoristas fazem? Qual é o limite do humor, né? A discussão agora é um pouco diferente. Qual é o limite do juiz? Qual é o limite do magistrado, né? Ontem estava lá em debate no Supremo Tribunal Federal uma questão envolvendo o uso das redes sociais por magistrados. Mas aí o negócio acabou ultrapassando essa discussão, porque o presidente da corte, né, o ministro Edson Fachin, tem interesse em aprovar uma espécie de código de conduta para os juízes, não só os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas para a magistratura em geral. E essa possibilidade da criação de um código de conduta, como o juiz deve se portar, o magistrado, por exemplo, ele pode ter relações com uma empresa, ele pode ser sócio de uma empresa e, sei lá na frente julgar algo relacionado a essa empresa. Tem sempre aquela história que o juiz tem que se abster quando tiver, por exemplo, relação com alguém próximo, um parente, eventualmente um amigo, aí o juiz não pode julgar. Mas em outras situações, né? E aí o que a gente acompanhou na discussão no Supremo Tribunal Federal foi uma defesa ferrenha do ministro Alexandre de Moraes e também do ministro Dias Toffoli, dizendo que já há restrições, já há regras que impõem restrições ao trabalho dos juízes. A gente separou aqui, inclusive, um trecho do Alexandre de Moraes dizendo que os juízes são muito cerceados no que podem fazer, do que não podem fazer. Vamos separar, vamos botar no ar esse trecho aí que a gente separou, Renan. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio de comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários, outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. E aí ele faz essa defesa toda, né, dizendo que nós, pobres magistrados, não podemos mais praticar outras atividades, ter empresa e tudo mais, só podemos dar aulas, só podemos dar palestras, né, e até em alguns casos estamos sendo criticados por isso, né. Aí eu fui atrás, Renan, para saber quanto ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. Estou falando do salário, assim, sem os penduricalhos todos que qualquer cargo público no Brasil normalmente tem, né? O salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal é de R$ 46 mil e mais uns quebrados, tá? Aí o que acontece? Nessas palestras, os valores que eles cobram para dar uma palestra de 1 hora de um ministro do Supremo Tribunal Federal, evidentemente não é pouco dinheiro, não é pouca grana. E muitas vezes a palestra não é realizada só no Brasil. Já cansei de ver ministro aqui em Nova York participando de eventos importantes, de instituições, de bancos, enfim, de tudo que você pode imaginar. E eles ali falando o que eles bem entenderem, palestrando e tudo mais. Tem juízes que são professores também, ensinam direito e está tudo certo. Mas a ideia, né, de transformar a profissão de um juiz, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, num certo coitadismo ali, não podemos fazer nada, dá tavênia, ministro. Conheço o senhor há muito tempo, né? Faz um tempo que a gente não se fala e tudo mais, desde a época da FEBEM, desde a época que o senhor tinha cabelo, mas, pô, a gente está vendo situação hoje em dia de uso de jatinho para ir ver jogo de futebol, né? De esposa defendendo o caso em que o juiz, o ministro, sei lá eu, tá ali sendo o julgador. Então, assim, algumas coisas precisam ter um limite. É o mínimo que se espera de uma corte. E vou além. Eu lembro perfeitamente, eu estava aí nessa redação, era o chefe de redação, o Pablo estava comigo, né? Na época do juiz Sérgio Moro.
O juiz Sérgio Moro queria porque queria dar entrevista para o nosso Ricardo Boechat. À época, o programa da manhã do Boechat era um estouro, né? Uma audiência absurda, né? E o Boechat falava, não, o juiz, perdão, Sérgio Moro é juiz. Né? Ele está lá para julgar os casos. Ele não tem que ficar dando entrevista. Não tem que ficar falando, não tem que ficar expondo o seu ponto de vista sobre causas mil do mundo. O juiz tem que simplesmente ir lá fazer o trabalho dele. Então, assim, para o ministro Toffoli, para o ministro Alexandre de Moraes, né, que estão aí defendendo que já existem limites, que não é para ter um código, né, como quer o ministro Edson Fachin, porque a profissão está muito difícil, é muito complicado ser juiz no Brasil, é muito difícil essa profissão, né, o salário, eu não posso ser dono de empresa, não posso ter outros negócios. Meu amigo, larga o emprego. Vai para a banca privada, vai tentar ser advogado. Tem um monte de instituição, tenho certeza que adoraria receber um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal pagando uma bala, né, ganhando um belíssimo salário, imagino muito mais até do que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal hoje em dia. Então, opções, convenhamos, não faltam. Por quê? Porque um juiz, um magistrado tem que ter limite, tem ali uma série de situações em que qualquer julgamento dele pode ser alvo de discussão, pode ser alvo de se falar, bom, esse cara pendeu para esse lado porque é amigo de fulano, porque tem empresa relacionada ao setor A, ao setor B, tudo vai ficar sob julgamento. Então, por isso, as regras têm que ser absolutamente rígidas. O ministro Alexandre de Moraes falou que é diferente de outras profissões. E tem que ser mesmo. Senão, muda a história. Então, assim, numa boa, a situação recente do Brasil, onde há críticas muito duras ao papel do Supremo Tribunal Federal, especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, não pode ter uma vírgula, não pode ter uma dúvida, não pode pairar uma nuvenzinha daquela de desenho animado, nada, absolutamente nada. Então, se for para melhorar essa situação envolvendo não só o Supremo, mas o juiz por todo o Brasil, por que não esse código entrar em vigor? Não dá para ter coitadismo numa hora como essa, de juízes, de ministros da Suprema Corte. Numa boa. E aquela velha história, não está satisfeito, sai. Vai atrás, bota o currículo aí no LinkedIn, vai embora. Tenta uma vaga na banca privada e acho que vai conseguir, acho que não vai ter problema nenhum em assumir aí o cargo de diretor de jurídico de uma grande empresa. Então, assim, é uma realidade de quem topou assumir um cargo tão importante como esse. Então, que esse código defendido pelo ministro Fachin seja discutido, seja analisado, seja colocado ali o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Atualmente está estranho. Algumas discussões estão bem esquisitas. Ainda mais quando você vê posicionamentos tão assim, né, virulentos, seja do ministro Moraes, seja do ministro Toffoli, contra a possibilidade simples de uma discussão de um código para pôr limite onde precisa realmente ter limite, Renan.